E aí, meus consagrados, TrioCast mais uma vez falando de cultura e o tema de hoje é exatamente isso, cultura. Meu nome é Júlio Castro e eu estou aqui com os meus mestres, Dudu. E aí, rapaziada? E o Luiz Felipe. E aí? O nosso tema de hoje é a nova animação da Pixar, Soul, lançada no dia 25 de dezembro de 2020. A previsão era que ele fosse exibido nos cinemas, porém a pandemia da Covid-19 ocasionou uma mudança de estratégia de distribuição. Então foi disponibilizado no Disney Plus, a plataforma de streaming da Disney. Seria como uma espécie de Netflix da Disney, onde estão os filmes do Mega Studio, que agrega também outros estúdios como Marvel, Lucasfilmes, estúdio dos filmes de Star Wars, Pixar e os canais National Geographic. O filme Soul foi dirigido por Pete Docter, responsável também por Monstros S.A., Up e Altas Aventuras e Divertidamente. O Soul retrata a vida de Joe Gardner, que tem a voz original do ator negro Jamie Foxx, conhecido por atuar como Django no filme Django Livre, de Quentin Tarantino, como Bats em Baby Driver, o Electro em O Espetacular Homem-Aranha 2 e interpretou o personagem Ray Charles, do musical Ray, que rendeu um Oscar para o ator. No Brasil foi dublado por Jorge Lucas. E só fazendo um parênteses aqui, rapaziada, o Jorge Lucas com J, não é o George Lucas com G, criador do Star Wars. Então não confunde aí não. Esse cara é famoso por dublar o Ben Affleck, que foi o último Batman que vimos nos cinemas. E o Johnny Depp como Chapeleiro Maluco no live action de Alice no País das Maravilhas. Ah, e o Jorge Lucas também é negro. Isso como grande parte do elenco de dubladores da animação. Eu enfatizei o fato dele ser negro, pois isso é algo muito interessante no filme, porque todo o elenco é majoritariamente negro. Algo que, claro, que não podia ser diferente, já que o filme tem um protagonista negro, sendo o primeiro filme da Pixar a abordar a cultura afro-americana. Então, não podia ser diferente, né? Os dubladores eles têm que ser negros. E isso deu muito problema lá em Portugal. Exatamente, Dudu, com razão. O problema veio à tona porque é um elenco que contava com mais de 20 dubladores e apenas um deles era negro. Voltando para a sinopse, o personagem de Joe é um professor de música do ensino médio, que sonha em ser músico de jazz. E finalmente teve a chance de impressionar outros músicos durante um ensaio aberto no Half Note Club. No entanto, um acidente faz com que sua alma seja separada de seu corpo, e ao não aceitar a sua morte, Joe tem a sua alma transportada para o Seminário Você, um centro no qual as almas se desenvolvem e ganham paixões antes de serem transportadas para um recém-nascido. Ele é encarregado de trabalhar com almas em treinamento, como a 22, uma alma que tem uma visão obscura da vida, depois de ter ficado presa por anos no ambiente pré-vida. Antes de entrar no veredito, com spoiler, vamos rapidamente esclarecer a diferença entre o estúdio Disney e o Pixar. Brilha aí, Dudu. Então, gente, eu vejo muita gente falando, né, que o novo filme da Disney, não tá errado falar que o filme é da Disney. Só que a gente tem uma diferença, porque a Pixar, ela começou como um estúdio independente, era um estúdio separado da Disney, que fazia os próprios filmes. Essa confusão acontece porque os primeiros filmes da Pixar, eles foram distribuídos pela Disney. Teve um acordo entre a Disney e a Pixar. Os primeiros filmes foram Toy Story, Vida de Inseto e Toy Story 2. Esses três foram um contrato de 3 filmes que a Pixar assinou que ela teria que fazer para a Disney distribuir. Mas aí eles continuaram com a parceria depois desses 3 filmes e em 2006 a Disney decidiu comprar a Pixar. Eu acho que muita gente faz essa Confusão, né? Confunde. Acho que muita gente faz essa confusão porque como a Disney tem o seu próprio estúdio de animação, acaba confundindo, porque a Pixar também é um estúdio de animação. Mas falar que um filme da Pixar é um filme da Disney seria o mesmo que falar que um filme da Marvel é um filme da Disney. E não tá errado. Pra não dizer que o filme é mais ou menos, eu prefiro dizer que ele está mais pro positivo do que pro negativo.
Ele basicamente é um filme que nos faz sair da cadeira e ir direto pensar, refletir sobre a vida, sobre o propósito que você tem, sobre o que te faz levantar da cama. E aliás, além do propósito que você tem durante o dia e durante o amanhã, que é incerto, ele também nos faz refletir se o que a gente viveu hoje é o suficiente. Então, eu pergunto para o meu amigo Lipe. Lipe, esse filme também te motivou dessa mesma maneira? O Soul, na minha opinião, é o filme mais adulto da Pixar. Ele tem similaridades com o Divertidamente, porque o Divertidamente traz emoções, os sentimentos, e o Soul traz uma questão de espiritualidade, da alma. Só que eu achei o Soul menos literal do que o Divertidamente. Então é um filme mais difícil. Então é um filme mais adulto, mas ele tem muitos ensinamentos que estão ali, não tão na cara. É um filme que eu acho que eu entendi mais quando eu vi pela segunda vez. A história do Joe eu achei incrível, porque além de ser um personagem que foge um pouco dos padrões normais dos filmes que a gente vê da Disney, a trajetória dele junto com a 22 tem muita importância na minha visão. A 22 representa bastante como nós nos sentimos, ainda mais como nós somos jovens. Esse medo de experimentar, ela é uma pessoa que não se abre. Então a trajetória de uma pessoa que acha que já sabe o que vai conquistar na vida por uma lembrança de criança com uma outra alma que tem medo de viver, tem uma contradição bem bacana que eu acho que traz muitos ensinamentos. Eu acho que é justamente isso. A Pixar, ela tende a se inovar, né? Mas esse filme, no início dele, ele é meio clichê, assim, se você for pegar certos aspectos. A coisa ali do coma. Quando, desde o início, eu falei, cara, esse é aquele filme da Disney, né? Tipo, generalizando mesmo. Aquele estilo de filme que ele vai sair do corpo, vai ter a trajetória dele e ele vai voltar pro corpo dele. Porque isso é até uma piada que a galera, né, que gosta muito da Pixar, gosta muito, seria a fórmula da Pixar. Qual é a fórmula da Pixar? A fórmula da Pixar, ela consiste de que todos os filmes da Pixar, o personagem, ele tá na zona de conforto, ele é imaturo ainda, ele tá naquela zona de conforto. Ele sai para uma trajetória, nessa trajetória ele amadurece e ele volta para o mesmo lugar do início. Isso tem em todos os filmes da Pixar, você pode ver. E nesse filme, a mesma coisa. Ele vai e volta, porque ele foi mais maduro, ele volta para a vida dele, né? Sendo ele, para o mesmo lugar de onde ele começou o filme, mas agora ele tá diferente. Ele aprendeu muita coisa nessa trajetória. E o filme, ele faz isso, e ele é clichê por causa disso, porque quando a gente viu o trailer, dava pra imaginar o que ia acontecer. Só que a Pixar, ela faz as coisas de acontecerem de um jeito diferente, assim, né? Quando ele volta no gato, é uma das partes mais engraçadas do filme, porque é uma pessoa que sempre... O Joe, ele sempre teve um propósito, ele buscava as coisas que ele queria, mas quando ele volta no gato, ele percebe que ele não tem tanto controle, ele perde o controle do próprio corpo. E é muito interessante, eu acho que essa é a parte que mais vai atrair as crianças, a parte do gato, da ligação. Isso é outra coisa, que eu acho que o filme não atrai criança, cara. Eu acho que é um filme... O Divertidamente, a gente tá falando muito do Divertidamente, gente, porque como eu falei antes, é do mesmo diretor. E você consegue ver muitas similaridades com os filmes desse diretor, inclusive parece que ele amadureceu com o tempo. Ele foi pegando temas cada vez mais difíceis de se tratar. Ele primeiro fez Monstros S.A., que já não era um filme muito fácil. Depois ele faz Up, que também é um filme... Up é bem adulto. Ele é um filme, foi o primeiro filme da Pixar a concorrer a melhor filme no Oscar. Não a melhor animação só, mas a melhor filme. E depois ele fez Divertidamente. Cara, um filme muito difícil, um filme que acho que a gente nunca viu um filme parecido antes. E agora vem Soul também, que é um filme muito difícil, porque se está tratando com a espiritualidade. Isso é uma coisa também que eu vejo que é muito complicado. Eu acho que a Pixar tinha horas que eu senti na primeira vez que eu vi um certo medo de tocar em certas coisas. Exige muita responsabilidade. Em aprofundar em certos aspectos que de vez em quando vai desmentir talvez a religião de alguém, a ideia de alguém. Mas eu até acho que no final, no todo, fica muito bom o que eles fizeram. Poderia ter aprofundado um pouquinho mais ali, um pouquinho mais aqui,
Mas o filme é brilhante, assim, brilhante. Eu acho bem real isso que o Dudu falou no início sobre meio que essa receita de bolo da Pixar. Porque basicamente é como se fosse uma montanha-russa. Começa estável, começa sutil, aí tem toda a adrenalina e depois volta a, digamos assim, a estabilidade. Isso basicamente eu pensei que seria dessa forma, porque acontece, ele tá normal, vida que segue, aí ocorre que ele morre, vai para outro plano, e aí o que eu pensei? Vai ter aqui a lição moral da vida e depois vai voltar à estabilidade. Mas, né, em toda essa que seria adrenalina, a Pixar cria um emaranhado de situações que cada vez mais vai aumentando o grau de imprevisibilidade. Então, aquilo que você pensa que iria acontecer não acontece. Isso, de certa forma, fica meio cansativo. Eu, em alguns pontos, falei, mas isso aconteceu, mas não ficou bom, ou sei lá, eu acho que não foi muito apropriado. Mas, realmente, eu acho que é isso que eles fomentam na gente, da gente não ter um filme previsível. E outra coisa que o Dudu também falou, e o Lipe também afirmou, que é que os filmes não são sinônimo de criança. Eu também concordo com isso. O que vocês entenderam como essa questão da missão, do propósito? Porque eu acho que é uma questão que no filme a gente tem que assistir várias vezes pra gente pegar exatamente o que eles queriam passar pra gente. É por isso que eu falo que o filme ele tem um grau de imprevisibilidade muito grande, porque o personagem ele tem o seu desenvolvimento no filme todo voltado para um propósito, para uma missão, que seria tocar jazz e ser um músico conhecido. Só que quando ele percebe que quando ele chega lá, e aí? Cheguei aqui, sabe? Mesma coisa se a gente aqui, sabe, fica famoso, ganha R$1 milhão por mês e fala, cheguei aqui, e aí? E amanhã? O que eu faço? Essa aqui é a minha vida? Qual é o meu propósito agora? Sabe? O objetivo dele era amplamente profissional e ele perdia em vários momentos o lado pessoal. Até na cena da barbearia, quando ele vai... Que é uma cena muito importante, né? Que fala bastante sobre a cultura negra. Fala muito essa cena da barbearia. Só um parênteses do que ele estava comentando. É muito isso. Eu acho que você chega num ponto... É aquela coisa que a gente vê... A parada não é você chegar lá. É o caminho. É a trajetória que você viveu. É o percorrer, né? É o que você viveu para chegar lá. Aquilo dali foi importante. A cena da barbearia também é muito legal, porque a gente vê que o personagem, ele não separava a vida profissional do pessoal. Então, quando a 22 está no corpo dele e começa a falar sobre outras coisas, as pessoas da barbearia falam, tipo, nossa, você sabe falar sobre outra coisa sem ser jazz? Ele ficou tão consumido pelo jazz que ele não via o mundo dele à volta. Acho que isso é até uma crítica um pouco na sociedade, essa coisa meio da bolha. Quando a gente abre para diversidade, para ouvir novas ideias de novas pessoas diferentes e tudo mais, a gente está saindo dessa bolha, dessa zona de conforto. Não só, né? A bolha da internet também, né? Sim. Que a gente fica muito consumido por uma coisa só e essa coisa só acaba nos definindo. A gente é só isso, ele só é um músico de jazz. E não, ele é muitas coisas. A gente vê que o roteiro, ele é muito bem estruturado quando ele tem isso. Tem várias camadas, cara. Você vai vendo o filme, você vai vendo que coisas sutis, elas têm informação, elas estão te passando ali alguma coisa. Esse ponto que o Dudu tocou eu acho importante, até porque eu comentei no início que quando chega meio que na adrenalina do filme, existe uma série de caminhos que eles vão trilhar e que às vezes fica confuso porque você acha que vai acontecer tal coisa e não acontece. Você já acha que isso é um aspecto positivo ou negativo do filme? Quando ela fala assim, não vou sair do seu corpo, eu quero viver, acho que eu fiquei um pouco surpresa, porque eu achei que a 22 ela aceitaria, tipo, voltar pelo propósito dela. Não pelo propósito, mas se a gente for ver, quando ela começa a entrar em contato com os sentidos, os 5 sentidos que nós temos, ela começa a se enxergar no mundo e ela se abre para a possibilidade de viver. Então, sobre essa coisa do roteiro, ele tá sempre pulando de um lugar pro outro, eu acho que isso, até uma coisa no pré-vida, que como é muito rápido o tempinho que eles ficam no pré-vida, poderia ter aprofundado ali mais ou menos como é no Divertidamente, que ele aprofunda mais. Mas quando ele tá na Terra, né, a gente tem essa coisa do ritmo do filme, eu acho que ele tá sempre... Ele tá num bom ritmo. Mas ele tá num bom ritmo, tá ali acontecendo as coisas, e eu acho muito bom no filme os personagens ao redor.
A mãe dele é boa. As mulheres O trabalhando bicho com a mãe grilo. dele é boa. O bicho grilo eu acho legal. A galera da barbearia eu acho legal. Então, até a Connie, Os a Zés garotinha que toca com ele, saxofone, se eu não me engano. Alô, Cara, né? aquela cena é legal, então eu não fico entediado durante o filme. Eu sempre tô achando que tá num ritmo legal. Eu tô sempre montando um quebra-cabeça do filme, né? A gente vai montando. E eu acho que eu tô sempre catando uma peça no filme. Então eu não acho que é um filme com buracos, com barrigas, só pra ter mais tempo, sabe? Eu gosto. E falando um pouco mais da cena da barbearia, vou até indicar aqui pra vocês a série Por Dentro da Pixar, que tá no Disney Plus também, que a gente já comentou aí, que é o Netflix da Disney. Essa série é uma série documental de 5 episódios, que é sobre parte do making of dos artistas da Pixar. E aí, o primeiro episódio é sobre o Kemp Powers, que ele é co-diretor e co-roteirista de Soul. E aí ele fala do trabalho coletivo na Pixar, que é algo muito maneiro, né? Que ele já foi roteirista de Star Trek e algumas séries. E aí ele fala que na Pixar ele nunca tinha visto um trabalho tão coletivo. Antes era ele, o diretor e talvez o produtor. Lá na Pixar não, tá todo mundo. É uma sala com várias pessoas, assim, pra falar do roteiro. Então isso é uma coisa que eu acho que é o que faz filmes da Pixar serem tão diversificados e de serem tão palpáveis, assim, os personagens. Identificável, porque tem muitos pontos de vista, Sim, né? Não é uma coisa unilateral. Várias pessoas estão fazendo aquilo com muito carinho. E ele também comenta a importância da cena da barbearia, porque ele sentia, né, que o Joe Gardner, ele faltava alguma coisa para ele se identificar como negro. Ele precisava ter algo que identificasse ele como negro. E ele falava que ele via os desenhos, né, do filme no início e falava, cara, esse cara tem que cortar o cabelo. Esse cara precisa mexer no cabelo. Não tá legal. E aí ele tem essa ideia da cena da barbearia, que ele comenta, né, como é importante uma barbearia para a cultura afro-americana lá nos Estados Unidos. E até eu acho que aqui no Brasil a gente também tem isso. Porque lá ele comenta como... Ele traz a experiência dele. Sim, ele comenta que, cara, ali junta um médico, um gari, um professor, tá todo mundo ali junto e meio que todo mundo parece irmão, assim, todo mundo amigo. É meio que um ponto de socorro, posto de socorro da comunidade, assim, né? Um lugar onde todo mundo ali é um ambiente acolhedor. E aí ele consegue encaixar essa cena no filme. Ele até comenta, né? Aqui na Pixar a gente não pode simplesmente botar uma cena, ela tem que ter um propósito pro final do filme. E ela se encaixa legal. E ele comenta também da preocupação estética e visual que os produtores da Pixar têm no filme. Então ele fala do cabelo afro, é um cabelo que tem textura. Tem muita textura, que tem muitos detalhes. Então o Soul, eu vi muitos comentaristas na internet falando que é um dos melhores visuais, melhores fotografias a animação tá da perfeita, Pixar. Renderização assim, show de bola. As cenas de música são lindas. Renderização, gente, é aquela coisa que passa a textura das coisas. Então, pra água parecer água, pra couro parecer couro, pro cabelo parecer cabelo. Então, o cabelo tá muito realista. Foi um orçamento com certeza bem alto que colocaram no Soul. É um filme que com certeza teve muito cuidado em todos os aspectos, na verdade. É um filme que é realmente uma obra de arte. Comentando assim mais geral dos personagens, uma coisa interessante que também tem nessa série Por Dentro da Pixar, inclusive uma artista chamada Jessica Hyde, que ela é responsável por analisar as falas dos personagens no filme. Ela até ganhou um destaque, um prêmiozinho lá na Pixar, por criar um programa que equilibra o gênero nos filmes. Então, o que acontecia? Quando você olhava o roteiro dos filmes antes, você tinha majoritariamente homens. Então, é uma coisa que ela falava, cara, e era meio desnecessário. Seria como se nesse filme, imagina se a garotinha, a Connie, que ele é ajudante de saxofone, fosse homem. Aí tem uma mulher também, que é pra quem o bicho grilo trabalha, fosse homem. Você tem as mulheres que trabalham com a mãe dele, fossem homem. A líder do Pré-Vida, a Zé, é mulher. Inclusive quem dubla é a Alice Braga, que é brasileira e tudo mais, que fez ensaios sobre a cegueira, vários filmes aí. E aí, o que acontece? Quando você bota mais mulheres no filme, você passa a tomar mais natural, você vê as mulheres nesse papel. E isso é muito importante, né? E o filme traz isso. É um filme que depois que vi essa série,
eu fui ver o filme e eu vi, caramba, é verdade, tem muitas personagens mulheres e que antes, se fosse homem ou mulher, a gente não ia nem ligar, mas geralmente era homem. Mulheres fortes, né? Mulheres Mulheres em independentes. lugares legais, como chefe e tudo mais. A 22, vocês considerariam ela um personagem que é uma criança ou não? Eu considero ela uma adolescente. Uma adolescente. Porque ela até fala ali que ela faz aquela voz, aquela coisa pra irritar as pessoas. Só que, cara, é muito coisa de adolescente, assim. Essa Rebelde. coisa de você querer parecer mais velha, você se sente mais velho, só que você não é. Você não é mais velho, meio que, tudo bem que ela devia ter idade pra caramba, mas Com ela não tem certeza. experiência, ela não viveu muita coisa. Então, por que eu falo que ela parece uma adolescente? Até retomando o que você falou, aquela personagem é muito importante porque eu acho que ela define muito a nossa geração. Uma geração muito com medo, assim, de fazer as coisas. Se eu não me engano, tinha até uma porcentagem de que a nossa geração é a geração que mais tem medo de pegar carteira. A gente tem medo de pegar carteira porque a gente tem medo de bater o carro. A gente tem medo de fazer isso porque tem medo daquilo. Então a gente tem muitos medos. E isso de vez em quando atrapalha a gente de viver. A gente não vive porque a gente Se tá sempre com fecha medo. para as possibilidades. Sim, e a personagem é isso, né? Então, por isso que eu acho que tem muito a ver. E a gente vê que ela passou muito tempo no pré-vida, porque quando eles vão chamando as almas, tem a alma 1 milhão e sei lá o quê, e ela é a 22. Então ela Tá lá passou por muito tempo. Mas ela ainda não sabe de muita coisa. Você vê que Eu ela... não sei se vocês veem também desse jeito, mas eu considero ela meio como se fosse o alívio cômico. Acredito que ela é basicamente um adolescente também, e muito rebelde. Por aliás, qualquer coisa, eu odeio a vida. Então, aquela vontade dela, aparentemente, de eu não quero viver, mas do nada surge e eclode toda aquela paixão por estar na Terra, de ter um corpo. Eu considero ela uma personagem fantástica justamente por isso. Você vê uma transformação nela, né? Exatamente. Por isso que eu falo que a Pixar realmente, esse grau de imprevisibilidade é muito grande, porque eu pensava que aquele desenvolvimento ia perdurar durante o filme inteiro, que ela ia continuar naquela sensação, naquele sentimento de eu odeio a vida, eu não quero viver. Então, você cria uma certa forma, você tem uma pré-formulação de um personagem e que no final é totalmente diferente. Isso foi também com o Joe. Isso aconteceu com ele também, porque eu pensava que ia chegar no final, acredito que eu não fui o único que pensou assim, que ia chegar no final, ia ter toda aquela glamourização. A despedida dos dois. A despedida, exatamente. E não só isso, mas dele ter conseguido ser um músico famoso e o filme acabar com a grande lição de que você tem que correr atrás dos seus sonhos. Mas não, acontece esse emaranhado, esse bombardeio de outras situações que aparecem durante o filme e que no final ou você é um grande 007 e consegue adivinhar, ou realmente você acaba como eu e nunca sabe o que vai acontecer no final. Nem o próprio personagem sabe o que vai acontecer, ele começa a viver um dia de cada vez, né? Exato. Por isso mesmo que essa lição que o filme dá de você ter uma vida de cada dia, digamos, por exemplo... Essa mensagem do filme é uma coisa que eu acho legal, porque eu vejo muito o diretor nesse papel. Eu acho que é um filme que ele fez muito dele. Tudo bem, o diretor não é negro, ele foi o co-diretor ele traz essa visão, inclusive tem até um fundo da Pixar que eles juntam os artistas negros da Pixar para comentar sobre o filme, para eles botarem a opinião deles, mas o diretor, ele, como eu falei, ele fez Monstros S.A., Up, Divertidamente Agora, o Soul. Ele chegou num patamar dentro da Pixar na cultura cinematográfica como um todo. Cara, ele tá num patamar muito elevado. Ele deve ter chegado um negócio tipo assim, eu cheguei aqui. Tipo, ele deve ter sentido um pouco como o Joe. Tipo, será que eu aproveitei o meu processo? Cara, ele saiu da faculdade e foi trabalhar na Pixar. Ele já começou escrevendo Toy Story. Ele tá no roteiro de Toy Story. E aí depois o cara faz Monstros S.A., explode bilheteria, aí depois o cara Up. Então, cara, o cara vai crescendo muito rápido. Ele deve ter carta branca pra fazer. Sim, qualquer pessoa ali que vê o Pete Docter, o nome de um filme, a pessoa se empolga. Quem gosta, assim. E aí, cara,
o cara deve ter chegado num ponto que ele falou, cara, será que eu aproveitei meio que qual é o significado da vida? Eu já cheguei num patamar tão alto e eu acho que ele começou a refletir sobre isso e aí ele achou a solução, né, e quis botar no filme. Eu nem falo que ele achou a solução porque a mensagem do filme eu consigo ver em outros filmes. Tem outros filmes que passam mensagem muito parecida desse filme. Isso é uma coisa que não é tão inovadora. É muito variar a coisa do propósito, a maneira que eles passam que é original. Eles passam de um jeito muito legal e são coisas que só a animação vai te proporcionar. Porque se fosse um filme igualzinho a esse, mas em live action, que seria um filme com atores humanos e tudo mais, ia ficar estranho, gente. Ia ficar meio tosco, não sei como eles iam conseguir fazer. Então, é a importância da animação aí, porque ela nos possibilita a caminhos diferentes, né? Ou seja, o filme são para futuros coaches. E o final, vocês gostaram? Eu acho que seria mais legal um negócio que eu até conversei com o Dudu em off. Se eles se encontrassem, né? A 22 Sim, e o Joe se encontrassem. ia ser legal. Podia ficar um pouco tosco, tipo assim, cara, qual é a probabilidade disso acontecer? Mas ia ser muito maneiro, porque ia mostrar que ele tem umas conexões, uma conexão ali, uma coisa porque meio de foi uma conexão. Gêmeas, quantas pessoas tentaram reverter a situação dela e não conseguiram. E ele conseguiu. Ela Tudo bem que nele. ele meio que deu uma trapaceadinha, né? Porque a galera só conversou com ela. Ele levou ela pra terra e tudo mais. Mas ele não perdeu a paciência com ela, igual os outros. Ele perdeu um pouquinho, mas ele não desistiu dela. Sim. E assim, o final do filme, muita gente foi comentando, ele não devia ter aceitado a morte, acho que ele não devia ir. Mas o que acontece? Aquilo eu fiquei pensando por muito tempo. Porque, para pensar, o filme inteiro ele ficou falando, se eu tocar com a Dorothea Williams eu vou morrer tranquilo, aí eu posso morrer tranquilo. Ele foi e tocou com ela. Se ele vai aceitar a morte, talvez a Pixar acabe passando a mensagem errada de que ele aceitou a morte porque ele tocou com ela. E eu não sei se ia ficar muito claro. Como se tocar com ela fosse o objetivo principal da vida dele. E não ia passar a mensagem do filme. Só uma última coisa que eu queria comentar no final do filme também, quando ele tá chegando pra falar com a 22, se não me engano, Muhammad Ali tá ali, aí ele fala assim, o mundo precisa de pessoas notáveis. Isso é uma coisa muito maneira, que foi uma frase que chama muita atenção no filme, porque, o mundo não precisa só de pessoas notáveis. A gente precisa de algumas pessoas notáveis, mas a gente precisa mais ainda de pessoas normais fazendo a parte delas, né? E acho que esse é um problema muito também das pessoas, de todo mundo. Todo mundo quer ser brilhante, todo mundo quer ser o primeiro lugar, só que, gente, só tem lugar para um no primeiro lugar. E precisamos também, de gente pro segundo, pro terceiro, e você não é menos por causa disso. Sabe, você não é uma pessoa ruim porque você não chegou no primeiro lugar. Isso é uma mensagem que o filme passa. A sociedade não é só uma competição, né? Cada um tem seu papel. Todo mundo sabe isso. É coletivo, né? Você tem que aproveitar a sua família, teus amigos também, não é só essa coisa assim profissional. Eu acho essa mensagem muito maneira que o filme passa. E a minha visão pro final é que o filme tinha que terminar o seguinte: ele não aceita voltar para a Terra, mas tinha que fazer uma edição em que ele relembrasse, igual tem aquela hora, os momentos dele com a mãe, tomando banho quando ele é criança, dele com o pai. Ali você ia entender que ele decidiu morrer, né? Ele decidiu não voltar para a Terra simplesmente porque ele percebeu que ele já viveu. Ele aproveitou o que ele viveu, ele aproveitou o tempo com o pai, ele aproveitou o tempo da mãe, não por causa do Dorothea Williams. Por que eu acho que ele não devia voltar para a Terra? Mas tinha que ser assim, porque o que acontece? Só para não ficar muito confuso. Se ele não volta e não tem essa edição, vai parecer que é por causa que ele tocou com a Dorothea Williams. Mas, se ele volta, o que acontece? A morte dele mostrou que não existe acaso. Porque se fosse acaso, ele ia morrer do nada. Não, ali mostrou que era pra ele morrer, tava na hora dele morrer. Porque ele quase ele é esmagado por tijolos caindo do teto, depois ele quase pisa em vários pregos. Depois quase atropelado. Acontece várias coisas que ele quase morre e aí ele cai no bueiro. Então ali mostrou, cara, a morte não é um acaso. Quando é pra você morrer, você vai morrer. Então, por que deixaram ele voltar, entende? É só essa visão que eu tenho. Contrariar o ciclo da vida. Eu achei um pouco isso. Mas eu não acho que isso vai invalidar o filme nem um pouco. Essa é uma coisa que talvez seria legal se ele não pode voltar por causa disso. Mas talvez a Jerry nem chega pra ele e fala, você pode voltar e tal. Ele simplesmente indo na esteira,
vai passando as coisas na cabeça dele, aí ele dá só um sorrisinho. No sorrisinho dele a gente entende. Pô, Eu concordo. ele gostou de viver. Essa lição aí, digamos assim, da esteira da vida, mostra, beleza, a partir de agora eu morri e vou viver. E não deveria ser essa mensagem propriamente dita. A mensagem seria passar, a mensagem que o filme deveria passar, deveria que não, eu vivi. Mas, infelizmente, eu só percebi isso depois da morte. Não é, eu acho que a mensagem ficou que ele conseguiu lutar contra a morte e voltar. Eu acho que a questão era aproveitar a vida enquanto a gente tem. Eu não gostei dele ter voltado. Eu acho que ele, é o que o Dudu falou, ele deveria ir pra esteira e pensar em tudo que ele conquistou e na parte boa, mas outras pessoas deveriam vir, sabe? Eu também não áreas. acho assim, não gostei, uma merda. Eu acho eu acho que poderia ser melhor. Foi o único sentimento que eu fiquei. Poderia ser melhor. E só uma coisa, esse final, a gente vê os filmes da Pixar, geralmente eles terminam num pico emocional muito alto. Você termina chorando, assim, tipo, Divertidamente, Monstros S.A., Toy Story 3, você termina, cara, muito emotivo. Só que nesse, você termina pensando. E isso é interessante que a Pixar tá fazendo, elas estão mudando um pouco. É aquela coisa, eles fazem praticamente, usam a mesma receita há 34 anos, se eu não me engano, que eles existem. Tipo, há 34 anos usam a mesma receita, só que eles se reinventam. Não é um filme literal. Eu acho que é um filme que quanto mais a gente pensa, melhor ele fica. E a gente tem que ver várias e várias vezes. E eu acho que se a gente tivesse assistido no cinema, ia ter sido bem melhor. Sim, Assistir em casa perde um pouco. Com certeza. Vamos agora para as considerações finais do filme. Então, vendo o papel do filme na sociedade hoje, a gente vê que as crianças aí, pegaram uma trilogia de filmes da Pixar brilhante, né? Veio com Divertidamente, Coco, né? Viva, a Vida é uma Festa e Soul. Cara, são 3 filmes muito fodas da Pixar. Brilhantes, e aí a criançada pegou. E uma coisa interessante, eu tava até conversando com um amigo, os últimos filmes da Pixar, a gente fixa eles pela história. E os mais antigos, assim, Toy Story, Monstros S.A., Procurando Nemo, Carros Incríveis, a gente visa pelos personagens. Não que a história era ruim, ou que os personagens agora são ruins. Não, eles são muito bons nos dois. Só que agora eu sinto que a história é mais poderosa que o personagem. E antigamente o personagem não é mais poderoso que a história. E quando a gente lembra do Toy Story, a gente lembra muito mais Woody Buzz do que aconteceu realmente. A gente até lembra, mas fixa muito mais. E agora, eu sinto, quando eu lembro do Viva, eu lembro muito mais da trajetória. Eu lembro dele voltando do final do filme, Divertidamente também. Da família. Os personagens são muito bons, são. Os personagens Divertidamente são sensacionais. Só que eu sinto um pouco que a Pixar, cara, ela meio que foi trazendo a história dela cada vez mais complexa. E o Soul e o Viva trazem uma questão cultural bem legal, que eles abordam culturas que não são o padrão Disney. Então, bem legal. E engraçado que eles conseguiram botar em momentos, tipo, muito engraçados com a política, porque Coco, que é um filme que se passa no México, foi no ano em que o Trump foi eleito, o filme foi lançado. O Let's Make America Great Again. O filme foi tipo, o muro, né? Aquela coisa do muro, do Trump, e aí eles lançaram o Coco. Parece que é até meio que uma questão rixa. política. Eu nem acho que é uma questão... Eles têm um pouco de política, claro, mas não foi por causa do Trump, Os tá, filmes gente? Porque estão o em filme desenvolvimento demora há muito tempo. 5, 6 anos pra se fazer, desde o roteiro até a gente conseguir ver. Então, não foi por causa disso. E agora teve o Black Lives Matter, que aí vem e traz o Soul, né? E, é brilhante. Parece que eles previram o tempo, assim, na hora de lançar. Então, vai pro Oscar de melhor filme? Acho que vai. Acho que vai. Tem pouco filme aí, né? Não, a gente não tá falando só de animação, gente. O Oscar de melhor filme em geral, assim. O Up foi, né? O Up foi. O Divertidamente, acho que não. Eu não sei se iria pro Oscar. É um filme que eu recomendo, com certeza. Acho que eu indicaria muito mais para uma pessoa com 30 anos do que uma criança de 10. Mas... Pra criança você dá um bonequinho do 22, né? Que ela ia gostar. Com certeza, eu preferia. Mas apesar das visões diferentes que a gente teve aqui em relação ao final, eu ainda considero que a lição ficou e a lição é permanente. É claro que a gente vai ter reflexões futuras sobre como a gente enxerga a nossa vida, mas
essa introjeção de que a vida não precisa ter propósito, a vida não precisa ter sentido, mas que ela tenha gosto, eu acho que essa reflexão é muito válida. Então sim, é um filme que eu considero bom, é um filme que eu veria de novo, mas daqui a uns 10 anos. E eu recomendo sim, e eu tenho certeza que é um dos melhores filmes de animação e é um dos melhores filmes do ano. Vamos para as notas. Lipe, qual é a sua nota pro filme? Vou dar nota 9. Ficou faltando um ponto ali porque o final me decepcionou um pouco. Eu vou dar 9.5. Eu vou dar 9.2. E essas notas aqui estão parecendo muito mais o Dança dos Famosos do Faustão. O filme foi aprovado. Ficou mais de 9 a média. Pô, tá altíssimo. E agora vamos pro... A gente vai fazer uma brincadeira, gente. A gente agora tem que falar um filme que é pior e um filme que é melhor que ele. Começa com você, Lipe. Um filme melhor? Viva. Viva a Vida é uma Festa. O Coco, achei melhor. E um filme pior da Disney? Não, pode ser de qualquer coisa, assim. Um filme de animação. Fala um filme de animação pra manter ali na coisa, mas que você acha pior. Filme de animação? Os Incríveis 2. Achei Soul melhor que Os Incríveis 2. É um filme que eu considero melhor. Eu vou no Up, Altas Aventuras. Eu acho que a lição que o Up dá, de certa maneira, é mais emotivo, tem uma carga emocional mais alta, você vai sair chorando. Menino, tem a ver com isso. Que você tem que aproveitar o processo. No Up, ele fica com aquela coisa de eu tenho que ir pro Paraíso das Cachoeiras, que ele não viu, que ele curtiu a vida inteira com a mulher dele, né? E essa é a mensagem que também tem no Soul, você curtiu a trajetória. É uma marca registrada do diretor. Sim. Você vê que ele tem sempre essa questão meio existencial, assim, tipo, quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui. É um filósofo. E um filme que eu colocaria que não é muito bom, para distanciar das animações, eu vou colocar o Homem-Aranha Homecoming, porque eu não gosto. Só pra deixar aqui que eu não gosto. Ele odeia o Homem-Aranha, gente, do último filme do Homem-Aranha, então ele sempre vai dar zoada. E pra mim, o filme que eu acho melhor que esse é o Toy Story 3. Eu acho brilhante, acho difícil um filme conseguir passar o Toy Story 3. E um filme que eu acho pior vou botar aí Carros 2, foi quando a Pixar me deu uma leve decepcionada. Bom Dinossauro também, né? Mas eu não sei, esses dois são da Pixar, gente. E eu vou botar os dois, vocês escolhem aí qual vocês acham pior que Soul. Dudu é hater de Bom Dinossauro e Carros 2. Não porque você fica com a expectativa e aí você vai ver o filme e você fica decepcionado. Então, galera, esse episódio fica por aqui. Brigadão por ter ouvido até o final e tamo junto. Esse podcast é realizado por 3 amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar. O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, @trio_cast. Até semana que vem.